Sabe o que rolou no primeiro segundo após o Big Bang? Se prepare para um mergulho no mundo quântico. Toda essa relação a seguir foi descrita por Neil deGrasse Tyson num livro publicado em 2017. Há quase 14 bilhões de anos, todo o espaço, toda a matéria e toda a energia do universo conhecido estavam contidos em um volume menor que 1/trilionésimo do tamanho de um ponto final de uma frase. As condições eram muito quentes. As forças básicas da natureza que coletivamente descreve o universo eram unificadas. Embora ainda não se saiba como ele passou a existir, esse cosmos que era menor que um ponto só poderia se expandir, rapidamente, de alguma forma, naquilo que hoje chamamos de Big Bang. Voltando para a Terra rapidinho, nos anos 20, a mecânica quântica seria descoberta, fornecendo nosso relato moderno a tudo que é pequeno, moléculas, átomos e partículas subatômicas. Mas existiam duas compreensões da natureza, que eram a relatividade e a própria mecânica quântica. E elas são formalmente incompatíveis uma com a outra, o que lançou aos físicos uma corrida para fundir a teoria do pequeno com a do grande, em uma única teoria coerente de gravitação quântica. Bem-vindos então à Era de Planck, no começo do universo. É o intervalo de tempo entre t igual a zero, ou seja, o primeiro começo de tempo possível pós Big Bang, e t igual a 10 elevado a menos 43 segundos. Isso é um décimo de milionésimo de trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo. Nessa era, é como se a relatividade e a mecânica quântica estivessem abraçadas, e nenhuma lei conhecida da física descreve com alguma confiança o comportamento do universo durante esse período. O choque entre a gravidade e a mecânica quântica não representam nenhum problema para o universo contemporâneo. Os astrofísicos aplicam os princípios e as ferramentas da relatividade geral e da mecânica quântica a tipos muito diferentes de problemas. Por isso, a gente espera só que, ao final da era de Planck, a gravidade tenha se libertado das outras forças da natureza ainda unificadas, conquistando uma identidade independente, belamente descrita por nossas atuais teorias. Bom, mas voltando agora ao nosso Big Bang. À medida que o universo envelhecia para além de 10 elevado a menos 35 segundos, ele continuou a se expandir, diluindo todas as concentrações de energia, e o que restou das forças unificadas se dividiu entre forças eletrofracas e forças nucleares fortes. Depois disso, essa força eletrofraca se dividiu em forças eletromagnéticas e nucleares fracas, desnudando as 4 forças distintas que a força fraca controlando o decaimento radioativo, a força nuclear forte unindo os núcleos atômicos, a força eletromagnética unindo as moléculas e a gravidade unindo a matéria condensada. Você acredita que até agora só se passou 1/trilionésimo de segundo depois do Big Bang? E agora? Bom, temos a interação da matéria na forma de partículas subatômicas e energia na forma de fótons. Fótons são condutores sem massa de energia luminosa, que são tanto ondas quanto partículas. Bom, o universo era quente o suficiente para que esses fótons espontaneamente convertessem sua energia em pares de partículas de matéria e antimatéria. E logo, eles se destruíam, devolvendo sua energia aos fótons. Sim, antimatéria existe. Essas metamorfoses são inteiramente previstas pela mais famosa equação de Einstein, E igual a mc², que é uma receita de mão dupla de quanta matéria sua energia vale e quanta energia vale a sua matéria. Pouco antes, durante e depois que as forças nucleares fortes e as eletrofracas se separaram, o universo era uma sopa agitada de quarks, leptons e os bósons. Nenhuma dessas famílias de partículas é considerada divisível em algo menor ou mais básico que isso, embora cada uma tenha diversas variedades. Na família do bóson, temos o fóton. Lembra dele? Os leptons mais conhecidos são o elétron e talvez o neutrino. E olha, já vou te falar, não há quarks conhecidos.
Cada uma de suas 6 subespécies recebeu um nome abstrato que não tem qualquer verdadeiro objetivo além de se distinguir um dos outros. Eles se chamam acima, abaixo, estranho, charme, cume e base. Quarks são feras imprevisíveis. Diferentemente dos prótons com carga elétrica de +1 e dos elétrons com carga elétrica de -1, os quarks têm cargas fracionadas na forma de terços, e você nunca flagra um quark sozinho. Ele sempre vai estar agarrando outros quarks próximos. Durante essa era quark-lepton, lembra daquela ideia da matéria e antimatéria, que elas surgem como pares, só que elas se autodestroem e devolvem sua energia para o fóton? Então, algumas evidências teóricas sugerem que bem no começo do universo, talvez durante uma daquelas divisões de forças, o universo dotou uma possível assimetria, na qual partículas de matéria superavam por pouco as partículas de antimatéria. Era numa escala de 1 bilhão e 1 para 1 bilhão. Essa pequena diferença na população dificilmente seria notada por alguém em meio à contínua criação, aniquilação e recriação de quarks e antiquarks, elétrons e antielétrons, neutrinos e antineutrinos. Aquela partícula ímpar tinha muitas oportunidades de encontrar alguém a aniquilar, assim como todas as outras, mas não por muito tempo. Porque, à medida que o cosmos continuava a se expandir e resfriar, se tornando maior que o nosso sistema solar, a temperatura baixou rapidamente para menos de 1 trilhão Kelvin. Tá, agora recapitulando tudo. Logo que apertaram o botão Start do universo com o Big Bang, aconteceu a Era de Planck, até 10 elevado a 43 segundos, onde nada da física explica exatamente o que rolou. A gravidade se libertou das outras forças da natureza ainda unificadas e começou os trabalhos. Aos 10 elevado a 35 segundos, à medida que o universo se expandia, foi se diluindo todas as concentrações de energia e o que restou das forças unificadas se dividiu em força fraca, controlando a radiação, a força nuclear unindo o núcleo atômico, a força eletromagnética unindo as moléculas e a gravidade unindo a matéria condensada. Logo chegamos à interação de matéria na forma de partículas subatômicas e energia na forma de fótons. Eles convertiam a energia em pares de partículas de matéria e antimatéria, que imediatamente depois se destruíam, devolvendo sua energia aos fótons. É o ciclo do caos material. O universo era uma sopa agitada de famílias indivisíveis de quarks, leptons e seus respectivos irmãos de antimatéria, juntamente com os bósons, que eram as partículas que permitiam suas interações. Na família do bósons tinha o fóton, na família do leptons tinha o elétron e o neutrino. Os quarks eram 6 divisões inabaláveis. A era quark-lepton foi o caos. O universo foi dotado de assimetria em algum momento, mas onde a matéria, no final, vencia a guerra por pouco. Até agora, só passou 1 milionésimo de segundo desde o Big Bang. Como assim? Já aconteceu tanta coisa, não chegou nem a 1 segundo? Pra você ver. Esse universo morno já não era quente ou denso o suficiente para cozinhar os quarks. Então todos eles escolhiam parceiros de dança, criando uma nova família permanente de partículas pesadas, chamadas de hadrons. Essa transição de quark a hadron logo resultou no surgimento de prótons e nêutrons, além de outras partículas pesadas menos conhecidas, todas compostas de diversas combinações de espécies de quarks. A leve assimetria entre a matéria e a antimatéria que afetava a sopa de quarks-leptons foi transferida para os hadrons, mas com consequências extraordinárias. À medida que o universo continuou a esfriar, o volume de energia disponível para a criação espontânea de partículas baixou. Durante a era de hadron, os fótons que sobreviveram a todas as aniquilações remanescentes perderam energia para o universo em constante expansão, ficando abaixo do limite necessário para criar pares hadron-antihadron. Ou seja, para cada bilhão de aniquilações, deixando em seu rastro 1 bilhão de fótons, um único hadron sobrevivia. Esses solitários acabaram tendo que ficar com toda a diversão, funcionando como fonte fundamental de matéria para criar galáxias, estrelas e planetas. Sem o desequilíbrio de 1 bilhão e 1 para 1 bilhão entre matéria e antimatéria, toda a massa no universo teria se autodestruído, deixando um cosmos feito de fótons e mais nada.
Agora sim, 1 segundo de tempo se passou, desde o Big Bang. Cena pós-créditos. Até se completarem os primeiros 2 minutos depois que deu o start inicial do Big Bang, à medida que o cosmos continua a se esfriar, baixando de 100 milhões de graus, os prótons se fundem com prótons, bem como os nêutrons, formando núcleos atômicos e fazendo eclodir um universo em que 90% desses núcleos são hidrogênio e 10% são hélio, juntamente com volumes residuais de deutério, trítio e lítio. É isso, muito obrigada e até a próxima.